Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Gabriel Martinelli, né? Foi um grande destaque naquele jogo maluco do meio da semana, 5-5, Liverpool e Arsenal, né? Até foi chamado de talento do século, né? Pelo Klopp, né? É um pouquinho demais, né? Um exagero, depois de uma grande atuação que a gente viu realmente do garoto. E é engraçado ver como ele saiu um jogador completamente desconhecido para virar dos jogadores mais visados, jogadores jovens mais visados da Premier League no momento. Né, eu vou ser bem sincero que eu não conheci o Gabriel Martinelli, né, eu só tinha ouvido falar dele da Copinha, mas assim, saber o estilo de jogo dele, conhecer mesmo, eu não conhecia. Por isso até quando ele foi contratado eu não cheguei a fazer vídeo, né, eu tava fazendo vídeo na época das contratações da Premier League, no meio do ano, era até o início do canal, né, não que eu não esteja no início, mas enfim, vocês entenderam. E eu não tinha conhecimento sobre o Gabriel Martinelli, então não tinha o que falar, sinceramente, não sabia o que falar. Né, mas pelo que eu pude ler, né, ele é um jogador de lado, né, é um atacante de lado que gosta de jogar do lado esquerdo para centralizar, trazendo para a perna direita. Né, é um movimento muito normal dos jogadores habilidosos, né, também tem ótima finalização, poder de decisão, foi o que eu pude ler sobre ele. Mas assim, ele foi contratado pelo Arsenal no primeiro momento, muito provavelmente para ser emprestado e poder se desenvolver para poder ser utilizado depois. Por exemplo, o Nketiah. O Nketiah é um valor do Arsenal que ele vem jogando nas categorias base, sub-23 e tal, e vem sempre atuando bem. No período de pré-temporada, os jovens do Arsenal foram muito bem. O Nketiah acabou sendo emprestado pro Leeds United. O Gabriel Martinelli não. Né? O que ele mostrou no período de pré-temporada, eu nem achei que foi assim, não achei que de fato tenha tido um grande destaque no período de pré-temporada não, mas pelo que ele deve ter feito nos treinos, não sei, o Unai Emery deve ter gostado dele. E a primeira partida que eu vi dele no Arsenal foi contra o Colorado Rapids. Ele jogou como meia pela direita, né, como um ponta pela direita. E por mais que com a bola no pé, eu nem tenho achado que ele tenha jogado também, se não me engano até fez um gol. Mas assim, como um todo, eu lembro que ele não tinha sido muito participativo. Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade eu não lembro se foi contra o Colorado Rapids que ele fez gol, se foi contra o Bayern de Munique, enfim, ou foi contra a Fiorentina. Foi um desses times, assim, ele fez uns amistosos lá nos Estados Unidos. O que mais me tinha chamado a atenção dele é a capacidade dele de ser combativo no momento sem bola pelo lado direito. Em diversos momentos ele ia, recuperava a bola e conseguia entregar para o homem de frente. Ia, recuperava, tocava pro jogador que jogava mais centralizado, pro meio campista. Ele fez isso várias vezes, em todos os jogos que ele jogou. Eu achei muito interessante, um jogador jovem, um jogador brasileiro, onde não existe essa característica praticamente. Aqui no Brasil parece que o ponta não pode, o ponta ou meia era um jogador de mais talento, não pode se desgastar querendo buscar a bola, o que é um absurdo. Né? O futebol é um esporte coletivo e cada vez mais as funções os jogadores são mais completos, porque o futebol evolui, né? O nível de futebol que a gente vive hoje é o nível mais complexo desde o início da história do futebol, né? Me surpreendeu bastante isso no Gabriel Martinelli, porque no Brasil a gente vive uma cultura, acho que até um pouco atrasada no sentido do que se a gente vê as tendências na Europa e de como o futebol e como as posições, o entendimento do jogo ocorre no futebol europeu. E o Gabriel Martinelli chegou e já pareceu demonstrar pelo menos um certo conhecimento da função tática que ele tinha que ocupar, tá? E foi passando os jogos, né? Ele entrou no jogo contra o Newcastle na primeira rodada da Premier League, mas nem tocou na bola, nem participou muito bem. Os grandes destaques que ele teve até aqui foram nos jogos de Copa, né? A Copa da Liga, né? Jogo contra o Nottingham Forest, por exemplo, e os jogos da Europa League. E o curioso é que ele foi escalado como um centroavante, né? Num 4-2-3-1, num 4-1-4-1, ele era escalado como esse homem de referência, o cara para jogar à frente, né? Tendo no lado esquerdo o Bukayo Saka, no lado direito o Reiss Nelson, em alguns momentos também o Maitland-Niles, por exemplo. Isso que eu achei muito interessante. E eu pensei, bom, Gabriel Martinelli jogando de centroavante, né? Um jogador jovem, como eu falei, vem de outra realidade de futebol, um jogador de lado. Será que ele vai se adaptar bem jogando à frente? E não é que o garoto se adaptou, né? Realmente, o que eu achei muito interessante nele foi a capacidade dele, a lucidez principalmente dele, né? A capacidade dele de conseguir enxergar o jogo sendo tão jovem assim, tendo nunca participado de uma maior dificuldade, maior nível de exigência de futebol, né? No primeiro jogo dele, eu até achei que ele ficou um pouco encaixotado em alguns momentos, mas que ele tentasse se movimentar. Com o passar das partidas, você vai vendo cada vez mais um jogador que sabia receber de costas, sabia principalmente, assim, o que mais chamava atenção no primeiro momento pra mim, a capacidade dele de incomodar a posse de bola adversária, de sempre incomodar o zagueiro que estava com a bola, o primeiro homem de meio campo do time adversário que tentava buscar um espaço, né? Com o passar do tempo, conseguir ter a leitura de jogo exata para abrir passagem para uma jogada de centralização do Bukayo Saka, por exemplo, né? E
claro, né, talvez o que mais tenha chamado a atenção do futebol mundial, capacidade dele de decisão. Não só finalização, né, de pé direito e pé esquerdo, chute de fora da área, como foi um jogo de Copa da Liga, onde ele fez 2 gols, como também finalização de cabeça. Ele fez 2 gols de cabeça também, né? E ele vem mostrado assim, uma capacidade também de ter o drible curto dentro da área, né? Eu lembro que ele fez um gol assim também, se não me engano, agora num jogo de Europa League, umas 2 semanas atrás, se não me engano, no Etihad, né? Ou foi num jogo de Copa, acho que não me engano, foi até num jogo de Europa League mesmo, né? Ele recebe a bola muito próximo depois de um passe, né? Primeiro ele faz um gol de cabeça e depois ele recebe a bola num passe e ele consegue, num espaço muito curto, deslocar o marcador e finalizar ele no canto, né? De pé chapado, né? Então ele vem reunindo uma série de características que é muito importante, assim, é muito realmente raro de se encontrar num jogador tão jovem que vem de uma realidade de futebol muito abaixo do que ele vem enfrentando, né? Nesse início de temporada 19-20. Então, Gabriel Martinelli é uma ótima surpresa, é um início surpreendentemente bom, surpreendentemente incrível, na minha opinião. Realmente, na minha opinião, ele já é a primeira revelação do futebol inglês desse momento, pelo menos a maior do momento, né? Pode vir a surgir um jogador que tem um impacto maior que ele. Mas eu acho que jovens, né, até 23, 22 anos, até 23 anos, na Premier League do momento, né, tá, tudo bem, né? 23 anos pode falar do Alexander Arnold, que já é uma realidade, não é uma revelação, mas enfim, sendo um jovem, um jogador que tá num nível maior que o Gabriel Martinelli, apesar de serem posições completamente diferentes. Mas assim, questão de revelação, jogadores que até então não jogavam Premier League, acho que o Gabriel Martinelli tá talvez isoladamente na frente. Não consigo pensar em nenhum outro nome que tenha conseguido acompanhar, né? Tem o Greenwood no Manchester United, que decidiu alguns jogos, né? Um time que vive uma situação muito ruim, principalmente questão de desempenho. O Arsenal também tem um desempenho terrível, né? Não como o do Manchester United, mas enfim, também não é um desempenho dos melhores. Você tem, por exemplo, o Mason Mount no Chelsea, interessante, né? Apesar de não estar conseguindo necessariamente manter um nível de regularidade muito grande, de ótimas atuações. Assim, até um jogador que já não era uma grande surpresa, até se esperava que ele pudesse ter bastante chances no time do Chelsea, né? Por mais que não seja um estouro ainda, o Mason Mount, o jogador está jogando muito bem. Agora, o Gabriel Martinelli é um cara que veio do desconhecido, ninguém conhecia ele, muito provavelmente seria emprestado e conseguiu atingir um patamar de um jovem brasileiro com potencial absurdo. E está se mostrando bastante bola para isso, né? Realmente ele está mostrando ser um jogador muito competente. Como eu falei, não só para finalizar, para definir as jogadas, jogando numa função onde a gente não tinha visto ele jogar ainda, que é realmente o homem da referência. Até no último jogo da Europa League ele jogou ao lado do Lacazette, no 4-4-2 em alguns momentos, no 4-1-3-2, e fez muito bem esse papel de, em diversos momentos, buscar jogadas de lado com o Bukayo Saka, abrir espaço para o jovem jogador inglês buscar uma jogada de centralização, que é como funciona muito bem. Às vezes até aparecendo pelo corredor também no segundo tempo, por exemplo, no jogo do Vitória de Setúbal, ele estava caindo para o lado esquerdo. Ele deu espaço para, se não me engano, até o Aubameyang, que começou a jogar como referência, e ele passou a jogar mais aberto. E jogou muito bem, se entendendo várias vezes com o Tierney, em alguns momentos com o Ceballos também. Então é um jogador que vem se mostrando muito versátil, se encontrou numa posição de atacante onde já é confiável, pelo menos para os jogos de Copa, e se mostrando muito maduro também para entender a função tática. Eu sou atacante, eu sou jogador de lado, meio aberto, ponta, mas eu tenho que marcar, eu tenho que contribuir no momento defensivo. Eu não vou só ficar lá esperando a bola no pé, eu vou recuperar a bola. No momento sem bola, eu vou atacar o jogador que está com a bola do time adversário para recuperar e, né, ter uma jogada de contra-ataque. Isso que mais me surpreendeu. Talvez aos olhos do futebol mundial tenham sido os gols, mas pelo menos para mim, a maturidade dele de entender onde ele está no momento e de conseguir desempenhar no nível que ninguém esperaria. Eu, pelo menos, não esperava, né? E vem surpreendendo muita gente, tá? Então é isso, pessoal. Deixe suas opiniões aí sobre o Gabriel Martinelli, se você acha que é uma surpresa, se você já esperava que ele se desse bem. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.